E pegou fogo o debate, meus amigos. O Zinho e o Pascoal debateram sobre qual é o melhor elenco da América do Sul. É primeiríssima prateleira. Primeiríssima prateleira. O Flamengo é candidato a todos os títulos dessa temporada. Todos! Nem começou o campeonato, o Flamengo está muito acima. Eu prefiro o Flamengo não tinha Tite, Zinho. O Flamengo no papel. Não deixa eu acabar de falar. Ele sempre interrompe. Ele faz perguntas e eu respondo. Eu o convenço do que está acontecendo e aí ele vem. Ele não quer o Flamengo, não sei porquê. Bom dia, nação, bom dia. Vamos lá, hoje tem Flamengo, hein? Hoje é o dia do Flamengo entrar em campo. Tá todo mundo alegre porque chegou finalmente o dia do Mengão jogar. A semana toda não teve Flamengo. E agora, meus amigos, hoje, nesse sábado, 9 da noite, o Mengão vai entrar em campo. Tite já escalou o Flamengo. Nós vamos analisar hoje aqui a escalação do Mengão. Eu gostaria que você, primeiramente, desse aquela moral no nosso canal, deixando o seu like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do nosso Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Assim sempre você vai receber as notícias do Flamengo, tá bom? Desde já eu mando um abraço aí pra galera do Maranhão, do Piauí, a galera aí que tá no Nordeste, você que tá em Pernambuco, Recife, Ceará, na Bahia, você que tá no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, você que tá no Mato Grosso do Sul, você que tá no Acre, Rondônia, Manaus ou Amazonas, escreve nos comentários aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e coloca o seu palpite, hein? Hoje é dia de palpite aqui no canal Meu Mengão React, então põe o seu palpite. Vamos então pro vídeo de hoje, deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, canal do João Guilherme, canal Vene Casagrande, link na descrição. Vamos direto então para as notícias do Flamengo. Comparação com o time, com o jogo da ida. É verdade, eu não tinha... É porque né? O André volta. Então, como é que ele vai montar essa zaga? Então, é um bom assunto pra gente começar o debate. Ele tem zagueiro, tem o Antônio Carlos. Mas do jeito que o Flamengo não permitiu que o Vasco... mas da maneira que o Flamengo não permitiu que o Fluminense saísse com bola, e como isso determinou o que foi o jogo, eu não descarto a possibilidade dele começar o jogo com o André para ter saída de bola, ou para tentar ter saída de bola, André e Felipe na zaga, e aí com Martinelli, Lima, Renato Augusto no meio campo. Eu tô pensando aqui... Porque ele não conseguiu ter saída de bola. Na frente o John Kennedy só de centroavante. John Kennedy, Arias o Arias e o Kennedy. Porque a chave do jogo de ida foi como o Flamengo impediu o Fluminense de sair com a bola, né? A ponto de, no primeiro tempo, ele colocar Martinelli e Renato dentro da área para começar a saída. A maneira de ele tentar mudar esse cenário seria começar com o André lá na zaga, o que implica em outros problemas, como a marcação, como um zagueiro de um time tão forte como o Flamengo. Mas já que o Fluminense tem que fazer o resultado e não conseguiu sequer sair de trás com bola na maior parte do jogo, eu não ficaria nada surpreso se a gente tiver o André de zagueiro e o Lima com o Martinelli, com o Renato no meio campo. Eu ainda acho que uma bolinha quebrada tem o seu valor. Mas o Fluminense não joga assim, né, Pascoal? Tudo bem, precisa reverter um placar de 2-0. Então, você tem uma situação adversa. São 2 gols de diferença. Essa entrada do Thiago, quando eu vejo isso aí, me dá até um arrepio, gente. Isso é um terror. E o árbitro precisou do VAR para expulsar, hein? Isso é um terror pro jogador. O Zinho já passou por isso, ele sabe. Isso é um terror, gente, porque se pega de jeito ali... Acho que o pé tá no chão, tinha quebrado o tornozelo. Nossa, isso, olha aí. Não, eu paro. Mas vamos pra frente, o Thiago sabe o que ele fez. Eu vejo muita dificuldade pro Fluminense nessa articulação de saída de jogo, nessa articulação de saída de bola, na pressão que é exercida pelo time do Flamengo na saída de bola. Ele não vai ser diferente, porque o Flamengo está voltado para essa conquista do Campeonato Carioca e a gente vê isso, né? A todo momento o Tite cobra isso publicamente dos seus jogadores, né? Mostra publicamente que esse é um campeonato importante, que o Flamengo precisa começar a ganhar e precisa ser campeão. Isso é muito importante. Eu vejo muitas dificuldades. Esses jogadores falam muita falta para o time do Fluminense. Como o André fez muita falta no primeiro jogo, nossa, sim, muita falta. Os outros, o Ganso e o Arias, simplesmente Ganso e Arias, farão muita falta. Ganso e Cano. O Cano, o Arias joga. O Cano e o Ganso farão muita falta para o time do Flamengo. Muita e não é que mesmo. Os substitutos não estejam aptos, né? É um encaixe. Baita elenco. É um encaixe. Porque eu acho que assim, tem o John Kennedy, né, Zinho, que eu imagino que entre ali, ele pode fazer de outra maneira, mas tem o John Kennedy lá na frente, e tem
Augusto para fazer esse papel, mas a questão é essa composição lá de trás, antes de chegar ao ataque. Eu acho que assim, o grande problema pro Fluminense não é nem para iniciar o jogo, é para ter soluções se a coisa não acontece. O Fluminense está com uma desvantagem muito grande. 2-0, considerável, né? O Fluminense tem que fazer 3 gols, né? Tem que vencer com diferença de 3 gols para tentar chegar à final. Não é o Flamengo do Vitor Pereira, não é o Flamengo do ano passado, que veio com uma preparação ruim, que foi disputar outras competições, que não teve uma pré-temporada. Esse ano aconteceu isso com o Fluminense, né? O Fluminense foi o último time a chegar, porque foi disputar o Mundial, fez uma preparação no Campeonato Carioca mesmo, primeiro com um time alternativo, né? Ficou treinando esse time, esse time que vai a campo não tem uma rodagem no ano igual o time do Flamengo tem, né? Então assim, isso influencia muito, e você não ter no banco de reserva soluções, como o Fluminense ganha a Recopa? Quando ele olha para o banco e puxa o Marcelo, o Renato Augusto e o Douglas, né? Sim. Entra o trio ali, meu amigo, aí a coisa, né? Ainda tinha o John Kennedy também entrou no jogo. Então, assim, ele não vai ter peças importantes para ele mexer, né? Começa com o John Kennedy, vai ter o Lelê no banco, né? Aí você não tem o Ganso, já vai ter que começar com o Renato Augusto. Não tem o Douglas Costa e não tem o Ganso para uma opção de mexida, né? Ele não tem o e já Thiago vai estar com o Lima e Santos, Martinelli que vem também jogando de zagueiro. Então assim, tem essa dúvida. Eu acho que ele não começa já. O início, o André de zagueiro, como o Zupac sugeriu aí, ele não ficaria espantado com isso. Eu acho que de início ele deve optar por o Antônio Carlos ou o Manuel. Para jogar ao lado do Felipe Melo, e o André entra ao lado do Martinelli para não mexer muito nessa estrutura. Agora, durante o jogo, aí sim, a coisa não acontece, o Fluminense precisa se expor mais, aí ele tira um zagueiro, traz o André para cá e vai optar por uma outra formatação. Mas o Fluminense perde muito nessas mexidas que ele faz. Isso vai perder bastante. Agora, assim mesmo, ainda é um bom time. O que entra, os 11 que vão entrar, é um bom time. Só que ele pega o time que está no momento melhor. O Flamengo está melhor. O Flamengo está melhor organizado, estruturado. Por mais que o Fluminense já tenha a sua memória de jogo, o treinador há mais tempo. Mas esse estilo do Fluminense já está detectado pelos adversários. Eu espero que o Diniz tenha encontrado um plano B para uma pressão do Flamengo. É o que está acontecendo na maioria dos times. Sim. O Fluminense não muda a sua característica, mesmo pressionado. Corre muito risco e não está chegando na frente. O Cano, que não joga, muita gente está falando, o Cano não está o mesmo, não está. Não, porque ele está voltando para marcar lá atrás. Render a mesma coisa. O time não chega na frente, o time só joga dos 90 minutos. Pelo menos 60 minutos, 65 minutos é no seu campo defensivo a posse de bola. Eu vou até aumentar para 70 minutos do jogo. O Fluminense tem a posse de bola no jogo contra todos os adversários, mas no seu campo. Não é no campo do adversário. Tanto é que ele não deu um chute no gol do Flamengo. E aí eu acho que entra uma coisa, O Fluminense não deu um chute no gol. A gente tem falado bastante aqui que o desafio do Diniz agora é achar maneiras de jogar, né? Nessa de zagueiro e volante, eu conversei com algumas pessoas, eu tô com o Tetra no sentido de assim, acho que o André deveria começar de volante, mas parece que não é isso que ele vai fazer. Do outro lado, do lado do Flamengo, o Ayrton Lucas e o Eric, que saíram sentindo durante o jogo passado, treinaram normalmente com bola hoje, estão à disposição do Tite. O que foi, Pascoal? É o Flamengo. A alegria. Olha o sorriso. Eric vai jogar? Vai jogar. É o showman aí. Rapaz, aqui é demais. O Eric vai jogar? Nada ainda. Tá agora é o certo? momento dele. Vai, qual a chance do Fluminense reverter esse placar? Vai agora. Vai, Pascoal. Você está perguntando qual é a cor? A chance do Fluminense reverter o placar. Lembrando que no ano passado foi 2-0 no jogo de ida e o Fluminense ganhou de 4-1. O jogo de volta na final. O Flamengo ganha de novo o jogo por 2-0. Nem golzinho vai sofrer? O Flamengo sofreu um gol no campeonato com o time reserva. Esse é um ponto importante. O Fluminense precisa fazer 3. Precisa fazer 3. Uma defesa que tem uma solidez. Por isso que eu estou perguntando para a senhora se o Eric vai jogar. Está à disposição, treinou hoje. Então,
O Eric dá segurança absoluta para os jogadores de defesa. E é bom dizer que o Flamengo joga com todo mundo, porque depois desse jogo é que os jogadores vão para seleções, no plural, né? Seleções. Seleção brasileira, seleção chilena, seleção uruguaia, né? Que serão servidas pelo Flamengo, pelo brilhante elenco do Flamengo. Então, para mim, o Flamengo ganha de novo. Eu sei que o Fluminense merece respeito e tem o meu respeito sempre. Porque eu acho que o time do Fluminense, além de ser bom, eles são guerreiros. São batalhadores, mas a qualidade, para mim, se sobressai nesses momentos decisivos. Eu estava cobrando agora um jogador que defina jogo para o time do Bragantino. O Bragantino não tem um definidor de jogo. Não tem um cara que chama atenção, pega a bola, bota embaixo do braço e resolve. Isso posso falar quantos do Flamengo a senhora quer que resolve o jogo? Quantos você achar que O tem? centroavante do Flamengo resolve o jogo? Pedro? Um pouquinho, né? O debochado resolve o Ele jogo? quase não gosta de fazer gol, né? O Arrascaeta resolve o jogo? Tipolino resolveu nesse primeiro jogo? Né? Eu posso enumerar muitos jogadores. Não, o De La Cruz está jogando como se ele estivesse no Flamengo há algumas temporadas. Então, o Flamengo tem muitas soluções ofensivas. E mesmo aqueles que podem sair do banco de reservas também podem mostrar essas soluções para o time do Flamengo. Esse 2-0 aí é com gol do Pedro ou sem gol do Pedro? Não. 2-0 tem que ter gol do Pedro. Aí pode acontecer uma coisa interessante. O outro eu não sei quem vai fazer, mas um eu sei que é o Pedro. O Pedro, em 2023, ele conseguiu sequência de 6 jogos marcando gols. Se ele marcar no Fla-Flu, ele vai chegar a 7 jogos. Ele aumenta a série. E o Zupa tocou num ponto importante, né? Como ele costuma jogar contra esse Fluminense. Vai muito bem contra o Fluminense. Obrigado, faz uma Zupac. temporada forte. Ele é, assim... o Gabriel tá machucado, né? Mas, assim, mesmo com o Gabriel saudável, não há discussão sobre quem deve... Essa pauta que norteou os nossos debates de 2020, quando o Pedro chegou até a última temporada, nesse momento, mesmo quando o Gabriel se recuperar, ela é uma pauta momentaneamente esvaziada, porque não há discussão. Pedro é o centroavante do Flamengo, e ele é o tipo de centroavante que o Tite gosta. Vê se ele tem o perfume que a bola gosta. E é o 9 tipo de jogos, jogador que o professor gosta também. Isso 9 facilita, jogos, 9 gols. E alguns bem bons. É igual quando o Zinho falava que ele lia a nota no jornal, sabe? O Zinho jogava bem, ele lia lá no jornal e falava assim: Zinho, 6,5, fez o normal. Aí o cara se esforça. Pedro, 9 jogos. Esforçado. 9 jogos, 9 gols. Puxa vida, Jesus amado. Esse Pedro é um baita jogador. Enquanto que eram as notas que você assim, esforçado, nota 5. O 5 corria pra todo mundo. E o cara, nota 5. É no Jornal dos Esportes que dava nota, Zinho? O querido Jornal dos Esportes. Voltou o Jornal dos Esportes. Inclusive, vou fazer eu vou fazer um podcast com eles agora, né? Vou lá dar essa força pra galera que está trabalhando, ralando, distribui o jornal lá no Maracanã antes dos jogos. E era o Rosinha, né? O Rosinha, que a gente sempre pegava ali, né? Na segunda-feira pós-jogo, aí tava lá, Zico, nota 9, o maestro, Renato Gaúcho, a força, o drible, Bebeto, o artilheiro, Andrade, o maestro, bola passa no pé dele, Leandro, Edinho, Zinho, Ailton. Esforçado, nota 5. E o Pedro? O Pedro vai fazer bonito no Fla-Flu? Dá pro Fluminense virar ou a inspiração? O Pedro, Dani, Olha Pedro aí os números dele contra o Fluminensezinho. É o jogador mais injustiçado nesse ano de 2024, por enquanto para mim, mais injustiçado, né? Porque para mim ele é o melhor atacante até o momento do futebol brasileiro. Nesse período curto, nós estamos em março. Para mim ele é o melhor atacante e ele não foi convocado para a seleção brasileira. Para mim ele tinha que ter sido convocado. Acho que na minha opinião, um erro do Dorival não ter dado uma chance para ele. Não vejo que o nosso Pombo está numa fase melhor do que a dele. Não está. Inclusive parou de ser convocado, aí começou a fazer uns golzinhos lá de novo e tal. Então, assim, a estratégia do treinador tal, vai jogar na Inglaterra. Dentro do Brasil eu não vejo um atacante jogando mais do que ele, ou fazendo mais gols, ou os aproveitamentos dele, a ponto do Tite, né, o grande ídolo, o cara diferenciado, o cara na história do Flamengo, o Gabigol, o Bruno Henrique estão no banco. Porque ele e o Tipolino, que também acho que mereciam a chance, agora ainda mais quando o Martinelli não foi foi desconvocado, o Tipolino não teve a chance dele. Mas
dizendo isso, eu quero dizer que o Pedro vive uma grande fase, um grande momento, né? Bom jogador, a gente sempre achou que ele sempre foi, né? Mas ele está com uma confiança ainda maior, né? A coisa está acontecendo para ele, o estilo de jogo do Flamengo proporciona para ele também a característica dele aparecer. Acho o Flamengo bem favorito no jogo. O momento do Flamengo é melhor do que o do Fluminense, né? Além das contusões, mas tecnicamente, taticamente, jogando. Não sei, sábado vai ter o jogo, por isso que o futebol é lindo, é brilhante, é maravilhoso. O campeonato passado, volto a dizer, o Flamengo ganhou de 2-0 o primeiro jogo, perdeu de 4-1 o segundo. A final, né? E o Fluminense foi campeão. Mas era um Flamengo desarrumado, bagunçado, né? Um Flamengo com problemas. E vindo com a preparação, volto a dizer, ruim. Hoje não, é um Flamengo bem organizado, bem preparado, bem treinado e com um treinador que não deixa nenhum detalhe fugir para um jogo tão importante. Placar já está na ponta da língua aí, Tetra? A gente sabe... o Flamengo para mim classifica, o Flamengo vai para a final. Mas tô com o Pascoal, o Flamengo vence o jogo. Acho que o Flamengo é favorito para vencer o jogo de novo. Quanto? O Pascoal falou 2-0. Eu vou no 3-1, Flamengo. Rapaz, regado de jogo. Seu placar para surpresa. Eu falei que tinha surpresa aqui. 2-2. 2-2, Fluminense Guerreiro com desfalques empatando. Tem uma surpresa no clube. Tem gente chegando mais placar aqui. Quer saber de onde? Eu sei quem vai chegar. Do curso? O pessoal tá em curso. Tá lá no... Olá, amigos. Um abraço a todos. Eu continuo aqui em Japaratinga, Alagoas, fazendo o meu curso. Agora dei uma saidinha lá do escritório, vim aqui em frente ao mar. Não tenho tempo de usufruir para dizer os meus palpites. Não vou fugir não, né? Porque eu tô aqui nesse curso que eu vou fugir não. Não vou ficar dando resultado, que são muitos. Vou apenas indicar, claro, aqueles que eu acho que vão se classificar. No Rio, Flamengo e Vasco. Em São Paulo, Palmeiras, São Paulo, Santos e Bragantino. Esses são os meus palpites para vocês aí, ó. Um pouquinho daquilo que eu não consigo usufruir, o curso não me permite. Beijos! Você vê que a gente tem que estar solidário ao Mauro, que ele está estudando tanto, dormindo tão pouco, que ele está com tanta olheira, né? Para cobrir as olheiras. Então aqui, uma solidariedade ao Mauro. Você está vendo aí o complexo esportivo do Maracanã, né? Tem o Maracanãzinho, tem o Parque Aquático Júlio Delamare, tem o Estádio Célio de Barros, ali em frente tem a avenida que recentemente passou a ser chamada de Rei Pelé, mas a cerne do problema está no estádio. Maracanã. Bom, eu tenho 52 anos, né? Nasci em 1971. E desde quando comecei a acompanhar futebol, minhas primeiras lembranças, 1978, Copa da Argentina, o Maracanã sempre foi a casa do futebol, onde os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro jogavam tranquilamente. Me lembro que muita gente já falava, o gramado do Maracanã não tá legal e tal, mas lá jogavam tranquilamente. Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Eram outros tempos. A Suderge, que ainda existe, que é um órgão do Estado, administrava o Maracanã e cobrava uma taxa dos clubes, um aluguel, e os clubes iam lá, pagavam essa taxa e jogavam no Maracanã. E não tinha problema nenhum. Mas isso é no velho Maraca. A partir do momento que o novo surgiu, esse aí que você está vendo, para a Copa do Mundo de 2014 é que começou a confusão. Porque este complexo aí que você está vendo se tornou um equipamento muito caro, de uma manutenção altíssima. E aí, o governo do estado, não querendo bancar esses custos e também endossando a sua incompetência para a questão, começou a procurar alguém para administrar o Maracanã e pagar a conta. E aí é que entra a dupla Fla-Flu, por necessidade, Flamengo e Fluminense, que não tem um estádio apropriado para mandar os seus jogos, até tem o Estádio das Laranjeiras e o Estádio da Gávea, mas não dá para ter jogo ali. Eles conseguiram uma concessão para administrar o Maracanã. E de 2017 para cá, é assim que tem
funcionado o Maraca, né? Com a administração da dupla Fla-Flu, que coloca dinheiro para manter essa estrutura aí. Há um cálculo de que aproximadamente 125 milhões de reais por ano é colocado no Maracanã para a manutenção e para que ele continue funcionando. Mas a partir do momento que se noticiou o seguinte: o Maracanã está sendo administrado pela dupla Fla-Flu, criou-se um enorme problema. A rivalidade veio à tona. E principalmente com a intenção do Flamengo em comandar o estádio, aí o seu grande rival, o Vasco da Gama, se sentiu incomodado e começou a agir já há alguns anos para que isso não se concretize desta maneira. De lá para cá, nós estamos vendo uma batalha que se transformou numa disputa clubista. O Maracanã virou um grande palco em que muitas pessoas estão jogando para a galera, para ficarem bem com conceito, com as suas torcidas. E é claro que o torcedor, né, que é um apaixonado e que muitas vezes não reflete, entra nessa. Eu quero me dar bem em cima do meu rival. Essa é a situação que hoje temos no Maracanã. Quando o Vasco da Gama consegue mandar um jogo no Maracanã, isso é considerado como uma vitória, vira um motivo de zoação entre os torcedores, quando na verdade é algo inteiramente normal. Eu me lembro lá do passado, todo mundo jogava no Maracanã. O problema aí, o ponto dessa história é que a dupla Fla-Flu e principalmente Flamengo está administrando o Maracanã. E isso incomoda. O Botafogo ficou na dele, porque o Botafogo tem o estádio Newton Santos, que aliás é um caso parecido com o do Maracanã, né? Só que o Newton Santos, que é da prefeitura, foi cedido ao Botafogo para que ele administre por 30 anos, mas não há uma repercussão. Em relação ao Maracanã, porque tem a dupla Fla-Flu envolvida. E o Vasco da Gama, que tem o seu estádio São Januário, mas que sempre jogou muitas vezes no Maracanã, tentou jogar muitas vezes no Maracanã, e aí a dupla que comanda o estádio alegou o seguinte: olha, um número de jogos muito elevado aqui irá prejudicar o gramado, que já não é bom. E aí declarou-se uma verdadeira guerra que virou realmente um instrumento político e clubístico. Tudo isso seria muito fácil de resolver com a dupla Fla-Flu ou qualquer outro grupo administrando o Maracanã. Quer jogar no Maracanã? Ok, as datas são essas e paga-se o aluguel pelo estádio, como era antigamente, nos tempos da Suderj. Só que hoje os valores são muito maiores e o custo é muito maior. Mas a rivalidade não permite isso. Sempre tem um problema, sempre tem que ir à justiça, quando era para ser resolvido numa simples conversa. O fato de Flamengo e Fluminense estarem colocando dinheiro no Maracanã e mantendo, na minha avaliação, é algo que dá a eles uma prioridade, porque eles estão colocando dinheiro, mesmo sendo equipamento público do Estado, mas se não fosse a dupla Flamengo e Fluminense, o Maracanã talvez não estivesse nem funcionando. Então eles precisam ter uma prioridade. É uma questão de justiça. Porém, não é correto também que Vasco, Botafogo ou qualquer outra equipe não possa atuar no estádio muitas vezes. Quando tem conseguido jogar no estádio, na maioria das ocasiões, o Vasco da Gama precisa ir à justiça. E aí é que eu digo, isso virou um problemão. E sabe qual será a consequência disso? Vem aí uma licitação para administrar o Maracanã, já está em andamento, nos próximos 30 anos. A dupla Fla-Flu, que é a atual concessionária, o Vasco da Gama em associação com a W Torre, que já construiu diversos estádios aí no Brasil, e a Arena 360, que administra o Mané Garrincha em Brasília, são os candidatos. Quem vencer essa licitação
administrará o Maracanã, mas você lendo o edital, você percebe claramente. Os problemas continuarão. O Estado continuará tendo o controle total do Maracanã, mas não terá os custos de manter o Maracanã. É uma situação muito mais favorável para o Estado do que para quem vai administrar. E esses problemas que nós vemos hoje, de entrar na justiça, de muitas vezes não poder jogar por causa do número de jogos, e aí gera uma polêmica, provavelmente, se a dupla Fla-Flu continuar, irá acontecer por muito tempo, porque entra a rivalidade. Eu lembro de novo esse componente. E isso aí, minha gente, fará com que o futuro deste complexo, que é de glórias, muitos fogos, muita alegria, muitas histórias, seja mudado. E por quê? Isso fará com que o Flamengo acelere o processo para a construção do seu estádio. O Flamengo tinha até pouco tempo a prioridade de administrar o Maracanã. Mas diante de tanta confusão, de tanto desgaste, o Flamengo, que está concorrendo com o Fluminense para administrar o Maracanã na licitação, mesmo assim, sabe que continuará tendo dor de cabeça, e isso faz com que reunião com a Caixa, tentativa de comprar o terreno no gasômetro, apresentação de um projeto oficial para a Caixa Econômica Federal, que através de um fundo imobiliário é a detentora do terreno que o Flamengo tem interesse, tudo isso está sendo acelerado. Consequência do que acontece no Maracanã. Acontece hoje e provavelmente continuará acontecendo se a dupla Fla-Flu ganhar a licitação. Então, meus amigos e minhas amigas, o futuro do Maracanã realmente está em xeque, porque é muito provável que daqui a 6, 7 anos o Flamengo esteja com o seu estádio. É bem possível. E o Maracanã, até lá, será utilizado pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelo Vasco. Não sei quem vai vencer a licitação. Mas quando o Flamengo tiver o seu estádio, o Maracanã terá um uso diferente. O Fluminense continuará jogando ali, o Vasco da Gama jogará ali, o Flamengo poderá jogar ali, mas terá a sua casa e não vai precisar tanto do Maracanã. O futuro do templo sagrado do futebol, ele vai tomar um rumo diferente, exatamente porque o clubismo e a paixão e a vontade de fazer com que a sua ideia prevaleça sobre o rival está levando para esse caminho. É triste, porque apesar de rivalidade, todos fazem o futebol e poderiam sentar, conversar e chegar a um denominador comum, até mesmo com uma administração conjunta, todo mundo pagando a conta, né? Porque o Maraca é de todos, mas a conta também precisa ser de todos. Não é o que acontece no momento. Tudo isso poderia ser conversado, mas infelizmente o clubismo não deixa. É lamentável. Vamos ver. Mas o Maracanã tem grande chance de em breve ser menos utilizado para jogos de futebol. O futuro vai dizer. Para mim, 2-0 Flamengo novamente. Acho que o Flamengo não vai sofrer gol e vence novamente o Fluminense. O Flamengo compra terrenos anexos ao Ninho do Urubu. O Flamengo acertou a compra dos terrenos anexos ao CT Ninho do Urubu, fazendo com que o clube tenha o maior centro de treinamentos da América do Sul. A área tem cerca de 35 mil metros quadrados. A informação é do site Essência Rubro-Negro. No local serão feitos novos campos, tanto de grama sintética quanto de grama natural. Ao todo, o CT terá, ao fim das obras, mais de 20 campos disponíveis para os atletas rubro-negros, tanto do futebol profissional quanto da base e do futebol feminino. Sobre o mini estádio, inicialmente o local receberia grama sintética, porém, em uma decisão conjunta foi definido que será instalado um gramado natural. Então aí, informação do site Essência Rubro-Negro. Pois é, Flamengo investindo pesado em infraestrutura. Todo mundo que vai ao CT Ninho do Urubu fica impressionado. E quando eu falo todo mundo, não é jogador contratado recentemente, não é isso. São pessoas que visitam o Ninho do Urubu, pessoas do dia a dia, assim, médicos, vão lá tentar uma reunião, fazer parceria com o Flamengo, com o médico Márcio Tanuri, empresas grandes
que produzem materiais importantes para, por exemplo, recuperação de lesão de atleta, enfim, eles ficam espantados com a estrutura do CT Ninho do Urubuí. É uma estrutura absurda. Parabéns ao Flamengo por ter essa estrutura, e tem que investir pesado mesmo no CT. Bom, galera, o Flamengo tem a vantagem, né, no jogo de amanhã. Para o Fluminense passar pelo Flamengo, tem que fazer um placar aí diferente, com uma diferença de 3 gols, ou seja, 3-0, 4-1. E aí, além de eu achar extremamente difícil pelo momento que o Flamengo vive, o momento que o Fluminense vive, outro fator que dá muita animação ao torcedor rubro-negro são os números do Tite quando o assunto é derrota por 3 gols de diferença no século XXI, segundo o site GE, o único resultado que não serve para o lado vermelho e preto. No século XXI, de acordo com o site ogol.com, Tite disputou 806 partidas oficiais, incluindo amistosos pela seleção, Flamengo 2 jogos e Corinthians outros 2. Foram somente 16 derrotas, o que representa 0,01% do total de confrontos. No Flamengo são 24 jogos, 17 vitórias, 3 empates e apenas 4 derrotas. Uma delas, que foi aquela que mais chamou a atenção, foi por 3-0 para o Atlético Mineiro, dentro do Maracanã. Inclusive, na ocasião, essa derrota tirou qualquer possibilidade do Flamengo brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, galera, assim, muito pouco provável que o Flamengo perca essa, digamos, classificação para a final do Campeonato Carioca, a ver quem o Flamengo deve pegar, Nova Iguaçu ou Vasco da Gama. E parcial de ingressos para esse Fla-Flu de sábado, 45.500 vendidos até o momento, praticamente esgotadas as áreas onde a torcida do Flamengo pode comprar. Norte, leste superior, leste inferior, oeste, Maracanã mais. Menos de 100 ingressos disponíveis para a torcida do Flamengo, digamos assim. Já no setor sul, área exclusiva para o Fluminense, menos de 5.000 ingressos vendidos até o momento. Isso quer dizer 1/3 da capacidade. Pois é, muita gente vai falar assim, pô, era jogo para 60 mil. Se a torcida do Fluminense comprar essa ideia, o que não aconteceu, pelo menos até o momento. Por falar em Fluminense, o clube divulgou que Paulo Henrique Ganso deixou o campo na última partida com dores na panturrilha da perna direita. O meia, que iniciou o tratamento na apresentação, está entregue à transição para voltar a treinar. O atacante Germancano sofreu uma entorse no joelho direito no último jogo e está em tratamento no CT Carlos Castilho. Gente, isso é uma nota oficial do Fluminense. Em nenhum momento, eu vi muitos jornalistas falando, Cano e Ganso estão fora do duelo. Em nenhum momento o Fluminense disse na nota que os jogadores não serão relacionados. Eu sempre tenho um pé atrás em relação a isso. Então, por conta disso, eu não vou cravar que esses dois estão fora. Caso eles, de fato, não sejam relacionados para o duelo com o Flamengo, e aí o Fluminense pode chegar a 6 desfalques. Samuel Xavier, Marlon e Douglas Costa, esses 3 por problema físico, e Thiago Santos suspenso. E aí teria Cano e Ganso. Mas eu não duvido de mais nada na bola. Pode ser um blefe aí do Fluminense para pegar o Flamengo de surpresa. Já o Flamengo não tem surpresa, a verdade é essa. Vai todo mundo para o jogo, Ayrton Lucas vai para o jogo, Pulgar vai para o jogo, Gabigol vai para o jogo, e o time titular do Flamengo será o mesmo do último jogo com o Fluminense. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro e Pedro centralizado. Veio o Gabigol. Gente, o Gabigol ficou fora dos 2 últimos jogos, já era reserva. Quem se iludiu achando que o Gabigol seria titular para esse duelo, na boa, não acompanha o Flamengo. Até porque o Pedro está voando. Na minha opinião, o Pedro tem que ser mantido mesmo como titular no ataque do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, ontem a gente falou rapidamente aqui da renovação do Igor Jesus. Hoje mais uma atualização, tudo certo, tudo apalavrado. Em breve o Flamengo vai assinar um novo contrato com os representantes do atleta e o atleta, e o contrato dele, que vence em 2025, será estendido até dezembro de 2027, obviamente com uma valorização salarial, um aumento da multa rescisória, pelo menos para o mercado nacional, porque multa rescisória para o mercado nacional, na maioria das vezes, é calculado em cima do salário do atleta. Aumentou o salário, a multa aumenta, também aumenta a multa rescisória internacional. Claro, para o Flamengo ficar protegido, porque a gente sabe que sair por multa rescisória é muito difícil. Teve um caso recente com o próprio Flamengo, quando o Flamengo tirou o De La Cruz do River Plate,
mas isso é muito difícil porque tem que ser pagamento à vista, enfim. Mas é isso, o Flamengo, na minha opinião, acerta em renovar com a joia Igor Jesus. Vou tratar como joia, um garoto que está se destacando, está hoje na frente do Alan, inclusive. Alan, que foi contratado ano passado, peso de titular, 9 milhões de euros, está à frente dele. Inclusive, o sucesso do Igor Jesus no time profissional deu uma certa tranquilidade para o Flamengo negociar o Thiago Maia ao Internacional. Então, é um jogador que tem que ganhar destaque sim, tem que ganhar uma atenção especial da comissão técnica. Tá, então, nação, essa é a provável escalação para a partida de hoje. Goleiro Rossi, na zaga Léo Pereira, Fabrício Bruno, laterais Ayrton Lucas e Varela, no meio de campo De La Cruz, De Arrascaeta, Eric Pulgar, nas pontas Everton Cebolinha, Luiz Araújo e avançado Pedro. É isso aí, nação. Então tá aí as informações do Flamengo. Eu gostaria que você se preparasse, hein? Hoje tem o pós-jogo do Flamengo no nosso canal. Então faz o seguinte, ative o sino das notificações. Eu sei que gosta sempre de interagir com a gente aqui, de comentar, tá sempre aqui com a gente. Então escreve aí nos comentários aí o seu palpite e também ative o sino das notificações. Tem um botão aqui embaixo, pessoal, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Hoje tem pós-jogo aqui no nosso canal, tá bom? Então fica ligado e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Que seja uma boa vitória do Flamengo. Tamo junto.